Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia eram considerados reais, em todos os detalhes. Recentemente, a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos creem que as histórias são simbólicas. O significado é verdadeiro, mas os detalhes são exagerados. Mas talvez as palavras dessa escritura sejam mais precisas do que se pensa. Nossos ancestrais tinham um conhecimento científico avançado do mundo em que viviam. Inventos da antiguidade usará esse conhecimento para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. Essa jornada começa literalmente no topo da arquitetura antiga. Foi o maior edifício jamais construído, uma torre tão alta que alcançava os céus. Mas as pessoas que o construíram desafiaram a Deus. Deus viu o que acontecia, que esse era um plano mau e que não iria beneficiar a sociedade a longo prazo. Então, segundo as Escrituras, Deus interveio. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e a discutir, e a desunião fez com que elas terminassem por se dispersar, e a torre desabou. Era chamada de Torre de Babel, e alguns acham que realmente existiu. Hoje, o prédio mais alto do mundo, o Burj Dubai, tem mais de 600 metros de altura. A ciência poderá mostrar que a Torre de Babel era ainda mais alta? A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Vamos edificar uma cidade com uma torre que alcance os céus. Os historiadores e arqueólogos modernos acham que a história é um exagero. Mas e se a ciência provasse que os antigos tinham tecnologia para uma construção tão grande? É crucial testar as técnicas e materiais antigos para descobrir seus limites. Usando informações extraídas da Bíblia, os pesquisadores usarão a ciência moderna para calcular até qual altura os engenheiros antigos podiam construir. A história diz que, quando eles foram construir a torre, utilizaram tijolos. Que altura um prédio de tijolos antigos poderia ter? Se alguém quisesse descobrir a altura de um prédio que se poderia construir com um material frágil como tijolos, poderia ter uma ideia sobre isso, calculando o peso de um tijolo e depois descobrindo quantos tijolos poderiam ser empilhados, mesmo antes que começassem a rachar demais até cair e o alicerce não suportasse e começasse a desabar. O primeiro passo é reproduzir um tijolo antigo. Lynn Hobbs é professor de ciência dos materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele está fazendo um tijolo de argila seco ao sol com a técnica usada há 3.000 anos. Palha e areia são acrescentadas para dar liga à argila e fortalecer o tijolo. O próximo passo é secá-lo, e o modo mais fácil de fazer isso é deixá-lo ao sol, para que o tijolo endureça. Para calcular a altura máxima de um prédio feito com esses tijolos, é preciso descobrir a resistência de um tijolo. Para isso, o professor Hobbs usa uma prensa que aperta o tijolo até que ele quebre. A carga máxima que este tijolo suportou foi de 400 quilos em 12 centímetros quadrados. Esse é o peso que um único tijolo pode suportar verticalmente. Isso significa que um tijolo colocado poderia suportar 400 vezes 5 ou 2.000 quilos. Cada tijolo pesa 500 gramas e poderiam ser empilhados até 4.000 tijolos de altura. Se tivermos 4.000 tijolos, cada um com 3 centímetros e 7 milímetros de altura, teríamos 150 metros. 150 metros é a altura do monumento de Washington, mas evidências arqueológicas sugerem que a Torre de Babel podia ser mais alta.
O Iraque e a Síria atuais situam-se na Mesopotâmia Antiga, uma terra que ainda hoje tem ruínas de grandes estruturas chamadas zigurates. Os zigurates eram os arranha-céus da Mesopotâmia. No topo, havia templos onde se acreditava que os deuses moravam. Os que ainda existem hoje foram datados como sendo da mesma época da história da Torre de Babel. Eles foram construídos ao redor de 2000 a.C. Os zigurates ainda existem graças à sua sólida estrutura piramidal. Os zigurates fazem parte de uma antiga tradição. E assim as pessoas do antigo Iraque tinham muita experiência em lidar com as plataformas. Eles sabiam que para aumentar o peso das plataformas, era preciso expandir a base. Construções com uma base ampla, como as grandes pirâmides de Giza, sustentam o peso melhor do que as torres retas, pois são mais estáveis e podem ser mais altas. Uma pirâmide poderia ser 3 vezes mais alta do que uma torre. E se pegarmos 150 metros e multiplicarmos isso por 3, poderemos ter uma pirâmide de 450 metros feita com tijolos secos ao sol. 450 metros é quase meio quilômetro. Isso é surpreendente para um pouco de barro que foi escavado do chão. Uma estrutura em forma de zigurates, feita com tijolos secos ao sol, poderia ter 450 metros de altura, mais do que o edifício Chrysler, que é feito de tijolos. Mas a Torre de Babel poderia ser ainda mais alta. Uma tecnologia revolucionária era tão importante que foi mencionada na Bíblia. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. A queima de tijolos muda drasticamente as propriedades do material e os torna muito mais fortes. A queima dos tijolos a 800 graus Celsius durante 24 horas, como se fazia na Mesopotâmia, aumenta a união das partículas de argila e resulta em um material muito mais forte. Mas quanto mais forte? E qual a altura possível para a Torre de Babel com a tecnologia dos tijolos queimados? O tijolo seco ao sol quebrou com 400 quilos, mas o tijolo queimado deve ser bem mais forte. Já pusemos 450 quilos sobre o tijolo, muito mais do que pusemos no tijolo seco ao sol. Dá para ver que começou a rachar em 900 quilos. Agora estamos em 2.250. Quase 3.000 quilos de pressão. Aqui está. Como deu para ver, quase explodiu. Isso significa que o tijolo queimado é 7,5 vezes mais forte do que o seco ao sol. O professor Hobbs vai usar os novos resultados nos cálculos para descobrir qual a altura possível com essa nova técnica. São 3.200 metros. Assim, em princípio, com tijolos queimados, é possível construir uma pirâmide com 3 quilômetros de altura, até o céu. Isso é quase 5 vezes mais do que o atual prédio mais alto do mundo. Então, na teoria, os habitantes da Mesopotâmia podiam construir até os céus, tão alto que sofreriam os efeitos da altitude. Porém, na prática, teriam recursos para fazer isso? Embora teoricamente pudéssemos ter um zigurate de 3 quilômetros, isso seria inviável porque o tijolo queimado consome muita energia para ser feito. Entendemos que a história da Torre de Babel realmente aconteceu. É só olhar para um arranha-céu em uma metrópole e veremos grandes torres que chegam aos céus.